Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Convido você também a conferir a revista Em Evidência no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui do programa. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E neste primeiro bloco, o meu convidado é o único prefeito do Progressistas na região metropolitana. Senhoras e senhores, recebo o presidente do Procinos, prefeito reeleito de Sapucaia do Sul e vencedor também do troféu Prefeitos em Evidência, Romir Rodrigues. Prefeito, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Cláudio. Muito bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande estar participando aqui na Masper TV do programa Em Evidência, né? Fico feliz representando a minha cidade, Sapucaia do Sul, a terra do Zou, que está sendo reaberto, né? Depois do problema que nós tivemos com a gripe aviária. Então, hoje é um dia de festa em Sapucaia do Sul e de festa de estar participando do teu programa aí, que é um programa magnífico. Maravilha. Obrigado, prefeito. Que notícia boa. Prefeito, também vou começar lhe perguntando, recentemente o senhor participou de uma reunião com representantes do Ministério da Reconstrução e também da Caixa Econômica Federal. Lhe pergunto, prefeito, como é que está a questão das moradias destinadas às famílias sapucaienses afetadas pelas enchentes, prefeito? A enchente do ano passado, de maio do ano passado, ela nos causou muito transtorno. Nós tínhamos 4.591 casas atingidas, cerca de 15 mil pessoas, que foi com a evasão lá no bairro Fortuna, Carioca, São Jorge, às margens do Rio dos Sinos. Em função disso, nós tivemos lá 107 casas que foram destruídas. Dessas 107 casas, hoje todas elas já estão cadastradas, 41 casas já receberam o direito da compra assistida, né? E as outras estão em processo. E o município vai construir, já licitado com a empresa vencedora, 22 casas numa área do município lá, para beneficiar todas as pessoas. Então, nós estamos em andamento, viemos fazendo reuniões frequentes, vou a Brasília no próximo mês de agosto também para ver outros assuntos lá relacionados e lá está tudo encaminhado. A Secretaria da Habitação, juntamente com os técnicos, fez esse levantamento, né, dos nossos engenheiros lá, então a coisa está fluindo, né? Então, as pessoas, assim, a gente tem quer um pouco de pressa, celeridade, né, para todos estiver com a sua habitação ainda este ano. Maravilha, prefeito. E que projetos o senhor possui para ampliar o atendimento também às crianças e aos idosos do município? Bom, quando nós assumimos lá no primeiro mandato, nós tínhamos mais de 2.000 crianças fora da escola. Nós tínhamos uma rede municipal lá com cerca de 14 mil alunos. Nós fizemos uma implementação e melhoria nas nossas escolas, reformamos 8 escolas no primeiro ano e atingimos melhorias em todas as escolas. Com isso, a nossa rede, ela aumentou. Nós começamos a fornecer, além da merenda de qualidade, uniforme completo, inclusive com tênis, material escolar e hoje nós temos a nossa rede com cerca de 17 mil alunos. Opa. Nós ampliamos muito, sem contar que hoje nós não temos nenhuma criança fora da escola. Creche. Hoje nós temos 27 empresas particulares que prestam serviço para o município. Todo mês nós abrimos edital, a criança que a mãe precisa trabalhar integral, a que a mãe não trabalha tem direito a meio turno, então nós não temos criança fora da EMEI, fora da creche. Então, Sapucaia do Sul, a gente conseguiu isto, né? Estamos num processo licitatório de um centro-dia do idoso, o Bem Viver. O que será isso? Durante as nossas caminhadas, o prefeito não tem motorista. E eu vou nas vilas. Ontem, eu cresci na vila mais pobre da cidade, na Botafogo. Ontem eu estava na vila que eu cresci, ontem jantei lá com a gurizada. Saí de lá, era 11 horas da noite. Por que isso? Porque essa proximidade faz com que as pessoas façam o pedido que ela precisa, não o que eu preciso. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção foi que algumas pessoas diziam, olha, o meu pai eu não quero botar ele num asilo, mas nós trabalhamos, o meu pai está aqui, tem 80 anos, 80 e poucos anos, essa era a fala.
E a gente vai trabalhar, ele fica sozinho em casa e não gosta. Então, nós estamos criando, estamos construindo com capacidade para 50 idosos inicialmente, esse centro-dia, aonde o idoso vem de manhã cedo, passa o dia com assistente social, psicólogo, almoço, todas as refeições e volta final da tarde. Então, o filho vai para o trabalho, larga e busca. Inclusive, participamos do projeto, o Ministério Público tem aquele de repasse de recursos para projetos, nós apresentamos um projeto de valor de 1.152.000. Fomos em todas as fases, chegamos até a última fase, agora estamos aguardando o resultado. Acredito que vamos receber esse recurso de 1.182.000, que é para mobiliar esse centro-dia, e a compra de um micro-ônibus, que é para buscar o idoso em casa e levar para aqueles que não têm condições. Então, a Sapucaí do Sul, 11% de uma população de 140 mil, 11% já é idoso. Então, a gente tem que começar a ter essa preocupação com o idoso. Eu, daqui a um ano e pouco, eu sou considerado idoso, 60 anos. Estamos juntos também, eu também. Vocês ano que vem o outro, com 58? Eu também, Olha sou aí. de 67. Eu também. Então, nós dois. Então, essa preocupação a gente tem que ter, Cláudio. Boa, é nós verdade. temos que ter essa preocupação. Por quê? Porque tu vê pessoas que têm que trabalhar e não tem onde deixar o pai ou a mãe. E essas pessoas vão ficar convivendo com as pessoas da idade deles, conversando com um psicólogo, com assistente social, com toda uma equipe para cuidar dessas pessoas. E sem contar hoje, né, que nós temos um projeto Conviver com cerca de 500 idosos hoje. 500 idosos, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento e Proteção, Desenvolvimento Social e Proteção ao Idoso e à Criança, né? A primeira-dama, o gabinete da primeira-dama, a primeira-dama atende, ela trabalha, né? Mas tem um gabinete que atende nas terças e quinta, de forma voluntária, na prefeitura, a comunidade, principalmente os clubes de mães, terceira idade. Sim. E esse projeto é maravilhoso, né? Eles têm atividades físicas, atividades lúdicas, se encontram, né, nas comunidades. Sim. Durante a semana. E tem uma mensal que eles se reúnem. Nós temos um local de referência para o idoso também. Então, a gente tem essa preocupação e tem que melhorar muito. Sim, sim. Então, essa é uma busca constante que a gente faz, né, da melhoria constante para a qualidade de vida do idoso e para nossas crianças terem uma vida digna. E ainda mais, né, prefeito, que a gente tem aí o Brasil envelhecendo, coisa boa, notícia boa, e Rio Grande do Sul mais ainda. Mais ainda. E aí a gente tem a satisfação que o Rio Grande do Sul é o estado, né, da longevidade. Então, nós temos que entender que hoje o nosso idoso chega aos 80 anos com qualidade de vida. Isso aí. O que na nossa juventude, não com acontecia. 50 anos, a pessoa já era idoso. Hoje nós chegamos aos 80 anos. Boa, prefeito. Sensacional. Prefeito, que ação integrada também de saúde voltada, a gente está falando das crianças e dos adolescentes, a Prefeitura pretende realizar, unindo aí as áreas da saúde, da educação e também da assistência social? Nós fizemos uma atividade nos bairros. Todo mês nós reunimos saúde, que leva vacina, leva toda a estrutura da saúde, testes de HIV, aqueles testes rápidos, de todos que é tipo de doença. Levamos o desenvolvimento social com o brechó solidário. Chega lá, tu compra, mas não paga nada. Então, nós temos o brechó solidário, que as pessoas vão lá, a Defesa Civil entra com a entrega de cesta básica com as famílias cadastradas anteriormente. O meio ambiente leva as pessoas para conversar e explicar que o óleo pode se transformar em sabão, um projeto junto com a Corsan. Levamos mudas frutíferas e mudas ornamentais para as famílias com o meio ambiente. O Exército Brasileiro, o 18º, nos fornece as barracas. Então, nós temos a barraca da saúde, a barraca da educação. A educação entra lá com a busca ativa, se tem alguma criança fora da sala de aula, com desenhos lúdicos, com pinturas nas crianças. Então, todas as secretarias fazem uma entregação, o Desenvolvimento Social faz cadastro único. Nós já levamos até o fórum para fazer título eleitoral também das pessoas. Levamos o pessoal da FGTAS, daí da Secretaria de Trabalho, para vaga de trabalho, para marcação, para encaminhamento de pessoas que não têm documento. Então, a gente faz uma ação social uma vez por mês no bairro. O último foi no Marielle, devo programar semana próxima na Botafogo também. Então, a gente faz essas atividades em todos os bairros. Que maravilha, prefeito. Que maravilha mesmo. Que maravilha. Falando sobre saúde, melhorias da saúde, né, do município de Sapucaia, que recebeu nos últimos tempos. Que melhorias o município recebeu, prefeito? Olha, quando nós assumimos, a nossa população no hospital era recebido num container e numa barraca com cadeira. Nós temos uma recepção hoje lá
com toda a estrutura de banheiro, comodidade, ar-condicionado para as pessoas quando chegam. Nós não tínhamos pediatria em Sapucaia. Nossas crianças tinham que ser atendidas em esteio. Hoje nós temos uma pediatria 24 horas, temos 15 leitos de pediatria no hospital e mais 7 na emergência. Nós tínhamos 9 UTI alugada. Hoje nós temos 20 UTI que são do hospital. 12 são cadastradas, né, recebendo recursos. Nós tivemos uma perda muito grande do programa Assistir. Sapucaia perdeu mais de 40 milhões pelo programa Assistir. Hoje, para te ter uma ideia, o hospital recebe 1.900.000 do Estado, recebe 2.300.000 do teto MAC, o restante é o município que banca. Então, hoje, a crise da saúde na região metropolitana, isso que a gente veio falar em tudo que canta, é em função disso. É a falta de recursos para a saúde e os municípios têm que estar bancando. Sapucaia investe hoje 27% de saúde, enquanto tem que investir 15%. Tem município investido 36%. Então, hoje nós vivemos esse problema grave, nós vamos construir, já estamos licitando 3 postos de saúde a mais. Hoje, Sapucaia, a nossa rede base tem 92% do município atingida. Então, nós vamos fazer mais 3 postos de saúde, estamos reformando e ampliando mais 2 postos, estamos construindo, já licitando uma EMEI, mais uma creche municipal, e tem mais obras de infraestrutura. O Sapucaia do Sul é o segundo município que mais buscou recursos através do programa do PAC, mais de 200 milhões para obra de infraestrutura. Então, isso vai dar uma cara nova para a nossa cidade, que vai realmente mudar. E hoje nós temos ampliação em 5 postos de saúde, atendimento estendido, que era até às 17 horas, em função do inverno, nós ampliamos até às 22 horas. Então, as pessoas que chegam do trabalho podem ir no posto para ser atendido. Lá tem o hospital de referência de Sapucaia, prefeito. Nós temos um hospital com 164 leitos, que atende 24 municípios. Só que, de janeiro a junho, nós tínhamos atendido 114 municípios. Prefeito. Porque os municípios, assim, nós hoje, por exemplo, porta aberta para traumato. A pessoa se acidentou, fraturou, nós temos porta aberta. Operamos, o último dado que eu tenho é de maio, 21 cirurgias de emergência, com fratura de quadril, de tíbia, um só de Sapucaia. O restante das outras cidades que foram trazidos para lá. Olha só. E a gente faz isso. Hoje nós estamos fazendo parto em função que Montenegro também está sem o hospital, está sem parto lá. Estamos fazendo parto da região, está sendo feito em Sapucaia. Hoje nós estamos fazendo cerca de 120, 140 partos. As crianças vêm, nascem em Sapucaia, são sapucaienses, mas só vão nascer e recebem o título de sapucaiense, são registrados como natural de Sapucaia do Sul, mas a família mora em Montenegro, mora em Brochir, mora naquela região. Que responsabilidade, hein, prefeito? Então, não é fácil. Pois é. E o senhor tem buscado também um sonho antigo, né, prefeito, que é a elevação da entrância da comarca de Sapucaia do Sul. O que essa mudança representa? Cláudio, o que é a entrância? As pessoas, que palavra feia, né? É muito feia. O que é isso? Assim, nós temos um município com 140 mil habitantes pelo censo, pelo IBGE. Tá. Só que Sapucaia do Sul tem mais de 180 mil cartão do SUS. Essa conta não fecha. Não fecha. Daí eu tenho lá, o censo encontrou 56 mil moradias. Tá. Eu tenho contas de água na Corsã, 59 mil. Não fecha também. E sem contar que eu tenho os bairros ocupados, que são vários em Sapucaia, que é gato, que são casas que não têm endereço, não tem conta d'água nem de luz. Sim. Só a Rio Grande do Sul, que é a grande ocupação que nós temos lá, depois do Cordão, são 1.800 famílias que moram lá. 1.800 famílias. Daí nós já temos na Olaria, temos também na Marielle. São bairros que não têm luz e não têm água. A Marielle estamos colocando luz agora para 400 famílias, né? A própria ocupação José Joaquim, botamos 474 famílias receberam água. Então, só essas 800 e poucas, 1.800, dá 2.600 moradias, numa média de 3, já dá mais. Então, não fecha essa conta, né? E o que a gente tem? Nós temos muito processo. Nós tivemos, alguns dias atrás, uma reunião que uma menina que foi abusada sexualmente, foi violentada, quando ela tinha 12 anos. Hoje ela está com 31. Ela se negou de ir na audiência. Por quê? Porque ela já tem filho, com família constituída, ela nem quer lembrar daquele passado dela. Então, foi lá. Com certeza. Então,
É muito tempo. Os nossos juízes, como nós estamos em instância intermediária, que é a primeira e segunda instância, nós não temos especializado e não temos a terceira, que é a final, não tem promoção. E os nossos juízes e promotores querem promoção. Então, eles vêm, ficam um período, passou esse período, eles querem ser promovidos, eles vão embora. Os processos que ele está cuidando ficam aqui. Daí, o outro juiz que tem a pilha de processo tem que ficar cuidando daquele ali, é o substituto. Daí tem os dele mais aquele. E os processos não andam. Então, a gente tem uma rotatividade muito alta no fórum. E, em função dessa rotatividade, a gente tem uma demora. Embora só o ano passado, nossos juízes julgaram 80 mil processos em Sapucaia. Só que este ano, no primeiro semestre, tem mais processo, entrou mais processo do que entrou no ano passado todinho. Esses são números da Justiça. Então, nossos servidores da Justiça, do Ministério Público, desculpa, eles estão assoberbados de trabalho. Sim. E por quê? Porque essa mudança vai e volta, fica um período sem juiz, aquele processo fica parado, porque o outro juiz tem o processo dele em andamento, claro. Daí ele pega os mais priorizados, os outros ficam ali. Então, nós começamos essa briga e acreditamos, tivemos uma audiência há poucos dias, né, com o presidente do Tribunal de Justiça, que nos alimentou a possibilidade, e eu tenho plena convicção que na próxima elevação de entrância que acontecer no Rio Grande do Sul, Sapucaia estará dentro, porque nós conseguimos mobilizar a comunidade, mobilizamos a CIS, CDL, OAB, Brigada Militar, Polícia Civil, Presídio, todos os nossos juízes, todos os nossos promotores, Defensoria Pública. Nós fizemos uma audiência pública, nós temos um auditório para 700 lugares que lotou. Olha como é importante o tema, né, prefeito? Deputados estaduais estiveram lá nos prestigiando, então isso mostrou a força da comunidade. E o mais importante, nós temos um presídio em Sapucaia com 600 detentos. Então, nós precisamos e temos essa necessidade de agilizar. Então, eu acredito, né, que nós vamos ter êxito nessa nossa busca, nós vamos continuar insistindo, né, porque Sapucaia, do tamanho que ela merece ter uma entrância superior daí. Com certeza. Prefeito Volmir Rodrigues, a gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente continua com o nosso papo aqui falando sobre nossa querida Sapucaia do Sul. A gente já volta em um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho e a sua audiência aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade e a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convido você a nos acompanhar também no nosso canal Revista em Evidência no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores aqui do programa. Nessa edição do programa Em Evidência na TV, tenho o prazer de entrevistar o prefeito reeleito de Sapucaia do Sul e vencedor também do troféu Prefeitos em Evidência, Volmir Rodrigues. Prefeito, vou seguir perguntando, prefeito, como é que está a qualificação dos sapucaienses para o mercado de trabalho, prefeito? Olha, primeiro, o nosso mercado de trabalho, nós estamos lá num crescimento. No último mês, nós fomos o 28º município do Rio Grande do Sul que mais gerou emprego. Nós tivemos superado de 571 vagas. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós assumimos, quando passava pelas margens da BR-116, os prédios tudo abandonado. Hoje nós não temos mais prédio. Nós conseguimos lá, criamos uma lei de incentivo municipal, onde, enquanto se discutia o Mercado Livre, que ia embora, que saiu de Gravataí, que saía do Rio Grande do Sul, nós lá, de uma maneira, numa negociação sigilosa, né, está lá em Sapucaia do Sul.
Nós estamos já, deve-se começar uma grande obra do grupo Imbeta, da Betani, de 75 mil metros quadrados em Sapucaí, onde será o centro de distribuição deles. Então, o centro de distribuição que iria para o Nordeste ou para outra cidade vai ficar em Sapucaí do Sul, gerando empregos diretos e indiretos. Nós devemos estar entregando nos próximos meses 54 terrenos no nosso distrito industrial, às margens da RS-118, lotes de 1.500 a 2.000 metros para empresas se estabelecerem lá, pequenos lotes, né? Mas às margens da RS-118. Nós saímos de um orçamento de 432 milhões, estamos praticamente em 600. E a nossa meta é chegar, no final desse mandato, com mais de 750 milhões. Tivemos uma reunião nesta semana, agora, com a CIS e a CDL. Nós implementamos, formamos 80 alunos com cursos específicos, com uma parceria com o SESI e o SENAI. Agora vamos formar mais jovens, chamamos o empresário para ver a necessidade deles. Então, o município tem que ter essa preocupação. Porque eu sempre digo assim, não é o que o prefeito quer, é o que as pessoas precisam. E nós temos que saber o que está faltando no nosso mercado de trabalho para a gente dar esses cursos. Nós temos uma Secretaria de Trabalho hoje lá, muito atuante, a secretária Raquel, onde nós temos lá o nosso Cine, com vaga de emprego, temos lá o sistema também de seguro-desemprego, temos junto com ela o sistema também de Código de Defesa do Consumidor, lá, que fica lá também, identidades, é uma secretaria que atua em todas as áreas. E, em função disso, a gente busca parcerias com a CIS e a CDL, que são muito atuantes, né? Para também disponibilizar vaga de emprego, para correr atrás. Mas hoje o município tem essa preocupação, nós temos lá o SESI, que tive reunião inclusive com eles essa semana, né? Que nós temos muito forte a indústria metal-mecânica em Sapucaí do Sul, né? Então lá nós temos lá a tornearia, temos lá a solda, tem vários cursos ligados à indústria metal-mecânica. E eu fiz uma solicitação, eles fizeram para mim, vão me encaminhar oficialmente, eles necessitam de um prédio de 800 metros quadrados para nós ter o Senai da construção civil. Opa! Porque uma cidade, para crescer, tem que ter construção civil. Então, existe essa possibilidade, já começamos as nossas tratativas, temos uma escola profissional lá do Senai de nível médio, temos o Instituto Federal lá, que também tem profissionalizante técnico, né, há muitos anos. Então, a nossa cidade tem uma rede, tem curso técnico também no São Lucas, que é uma escola ligada à rede Ubra, né? Então, nós estamos preparando e precisamos para o mercado de trabalho, porque hoje a coisa mais difícil que tem para o empreendedor é a mão de obra qualificada. E como nós estamos numa região que Sapucaí se transformou em um polo de logística, temos Gravataí e temos Nova Santa Rita, que estão as 3 cidades estrategicamente bem localizada, e muitas empresas estão vindo para esses 3 polos, e em função da grande enchente que prejudicou principalmente Canoas, São Leopoldo, eles estão buscando outros lugares. Então, a gente tem feito reunião, essa semana recebi um empresário do Espírito Santo. Opa! É o maior produtor de potes de margarina e coisa do Brasil, né? E fornecedor que está querendo vir para o Rio Grande do Sul. Estamos em conversação. Então, a gente tem essa busca constante pelo empresariado. Eu estive num jantar anteontem em Novo Hamburgo, com o setor de transportes, e já vou receber uma empresa que tem interesse de fazer um centro logístico em Sapucaí do Sul, nessa conversa. Então, eu sempre digo assim, aonde eu vou, o que eu preciso? Eu preciso de emprego para o nosso povo, trabalhador, que é o povo sapucaense. Então, todos aqueles que quiserem vir a Sapucaí serão muito bem-vindos, vão ser recebidos pelo secretário de Planejamento, pela secretária de Meio Ambiente, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e pelo prefeito, porque eles estão lá para facilitar a vida de quem vem para a cidade. Claro. Se nós não... É isso que a gente tem que fazer. Quem vem trazer recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, é esse empreendedor. Os impostos dele vão retornar para nós. Nós temos a Killing, que veio para Sapucaia, o Centro de Distribuição da GEDOR veio para Sapucaia. Então, muita gente está vindo para Sapucaí e nós queremos muito mais gente para Sapucaí. E isso é fruto também, né, prefeito? Durante muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, a questão da agilidade, né, de agilizar também a questão do empreendedor que vem para cá, do empresário que vem para cá. Se queixavam muito que tinha morosidade, que tinha burocracia. Falamos do meio ambiente agora, o secretário de meio ambiente, secretário de meio ambiente, e isso agilizou bastante o processo também para quem vem investir aqui no Rio Grande do Sul. Sapucaí não é diferente, né? A pessoa que vem investir,
ela precisa que tenha retorno logo. Agora, se tu encaminhar uma documentação, ficar 30 dias no setor de planejamento, 30 dias no outro... Então, eu sempre digo assim, secretário, vocês têm que estar juntos. Quando chegou, tu faz a tua parte, bota embaixo do braço e leva para o próximo. O próximo leva para o outro, e o outro traz para o prefeito. E o prefeito vai ficar cobrando. Porque, às vezes, um dia para 10 dias, Sim. a pessoa desiste. Ela vai quem vai dar... Tem outra cidade, tem outro outra estado. cidade, outro estado. E hoje as pessoas querem celeridade no processo, para ter o retorno do lucro, porque o empreendedor, ele quer lucro, claro, e ele não pode estar operando no vermelho. E o município quer imposto, quer Eu emprego. quero isso, e eu preciso dessas pessoas, então eu preciso do empreendedor na minha cidade. Maravilha, maravilha, prefeito. Perguntando também sobre a questão falando nisso, sobre as demandas aí do consórcio Procinos, na gestão dos recursos hídricos da região, né, prefeito? Hoje, o Procinos, nós temos 28 municípios, né? Nós saímos aqui de Canoas, Igrejinha, vamos a Caraá, que é a nascente do Rio dos Sinos, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, a sede fica em Esteio. Eu fui reeleito por unanimidade, né? Uma chapa única, e desde que nós assumimos, né? Hoje nós temos um bom recurso em caixa, né? Nós fizemos acompanhamentos, nós temos uma bióloga, temos um engenheiro ambiental, né? E um engenheiro que visitam os municípios. Hoje nós temos lá cadastrados o mais variado tipo de empresas e profissionais, porque as prefeituras menores precisam de um engenheiro ambiental para fazer um levantamento. O Procinos tem para disponibilizar para os associados. Acompanhamos sempre o nosso Rio dos Sinos, né? Temos um monitoramento frequente das águas. Então, é uma preocupação que nós temos, porque o nosso rio é um dos rios mais poluídos e nós temos que mudar essa realidade. O Rio dos Sinos dá vida e corta muitas cidades, né? Pois é, e recebe também todo E recebe tudo isso. Então, ele nasce lá no Caraá, vem por Santo Antônio. Então, quando tu vê a nascente dele, que vê passar por Santo Antônio, quando ele começa a chegar nos grandes centros, já é um outro rio totalmente diferente. Então, o Procinos tem essa parceria com os municípios, damos assistência técnica, nós temos as nossas técnicas que vão para as escolas, né, para a questão ambiental, educação. Claro, nós temos os técnicos que vão às prefeituras, fizemos encontros mensais, então faz um grande trabalho o Procinos em prol dessas prefeituras. Não sabia, nascente lá no Cará, lá no Cará, lá em cima, depois de Santo Antônio. Lá é a nascente do Rio dos Sinos. Ela nasce lá, passa por Santo Antônio, vem por Taquara, vem riscando, passa ali em Igrejinha, vem embora, Rolante, passa ali em Riozinho. Então, todas essas cidades ela vem e deságua aqui no Guaíba. Então, é um rio que nasceu São Leopoldo, que ficou entre... Em torno das margens. Ela nasceu na margem, São Leopoldo foi a cidade que nasceu. Sapucaia não, Sapucaia nós estamos do lado de cá, Sapucaia foi em função do trem, né? Mas nós temos as margens do Rio dos Sinos, temos um grande número de habitantes que moram lá, né? Sapucaia foi em função do trem? Foi em função do trem. É que Sapucaia, quando nasceu, fizemos agora dia 20 de agosto, 64 anos. Eu me lembro que tinha a fama de cidade dormitório. Isso. Daí o que aconteceu? Quando Sapucaia nasceu, as pessoas que tinham posses em Porto Alegre compravam sítios lá. E nós tínhamos 7 matadouros. Então eram fazendas. Então essas fazendas com o gado matavam lá e distribuíam a carne, tudo para a região. Tinha trem, então as pessoas iam de trem. Sapucaia era a cidade das laranjeiras, porque lá tinha as laranjas mais bonitas. Então, que traziam para Porto Alegre. Eu tenho orgulho da minha cidade. Daí, então, as laranjas mais bonitas eram de Sapucaia do Sul. O trem cortava, ele ia a São Leopoldo, seguia o trecho dele, tinha um trem de transporte de pessoas. Então, a cidade se desenvolveu. Daí, na margem do trem, os palestinos, né? Os palestinos se estabeleceram com seus comércios, né? Então, começou a se tornar... A região mais antiga são bairros como Primor, são outros bairros, não era o centro. O centro era para as compras e coisas e para a estação ferroviária. Depois, quando veio na década de 80 a Transurb, ela cortou a cidade em dois, ela dividiu a nossa cidade, porque ele é térreo, né? Ele não é aéreo que nem São Leopoldo. Então, a nossa cidade ficou dividida. O lado do centro e o outro lado, que é o lado pega o hospital, que é um dos lados mais antigos também, né? Então, mas é uma cidade muito acolhedora, nós temos pontos turísticos maravilhosos, temos uma área rural, nós fizemos um asfalto
de 3,3 km para a área rural que desenvolveu. Nós temos sítios hoje, temos áreas de lazer lá. É impressionante o que evoluiu, né? Agora estamos fazendo um asfalto de 2 km para o Novo Horizonte também, que é um bairro, fizemos a legalização, já estamos entregando mais de 171 documentos para a escritura pública. Então, a gente está deixando a nossa cidade como ela merece, uma cidade bonita. Vamos inaugurar no dia da cidade, dia 20 de agosto, uma pista de caminhada iluminada, arborizada, que sai do centro de Sapucaia até Esteio, são 2 quilômetros. Olha aí. Que está sendo utilizada há muito tempo pelas pessoas, né? Vamos fazer a revitalização do canteiro central junto também para entrega. E próximos dias tem uma licitação de toda a revitalização, 2 quilômetros da Avenida Sapucaia, que é de Esteio até o centro de Sapucaia, né? Toda ela revitalizada com investimento de recursos próprios do município. Então, a gente vem fazendo a nossa parte. A nossa cidade tem muito que melhorar, né? Nós regularizamos uma área do Estado com 453 famílias que já receberam a sua escritura pública e agora estamos colocando esgoto cloacal, pluvial, PVS em todas as ruas. Então, dá uma cara nova para a cidade, né? Então, são 17 ruas, são 500 famílias que terão dignidade a partir daqui a uns dias. É bacana porque, quem sabe, Sapucaia fica o convite para, quem sabe, morar, né? Eu estou ficando mais, estou chegando que nem o prefeito na fase idoso, uma hora vou querer me aposentar e a gente às vezes quer ir para um lugar mais tranquilo. Este prefeito é funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, sou analista administrador, trabalhei 22 anos em Porto Alegre na Assembleia, no Centro Administrativo e atualmente eu sou lotado na Secretaria de Agricultura, no Parque Assis Brasil, sou administrador concursado, licenciado, olha aí. Mas sempre morei na minha terra, sou apaixonado. Vinha para cá, mas morava lá? Todo dia, no tempo que não tinha, 448, para vir de manhã eu saía antes das 7 para levar 1h30 e depois das 18 levava 2h30 para voltar para casa. Pegando todas as obras ali. Mas simplesmente é a minha terra, é a minha cidade. Pegou a parte do viaduto novo ali também, que teve uma época que Sapucaia não tinha aquela entrada ali do viaduto, né? Que não tinha. Pegou toda a construção, eu peguei toda aquela construção ali. E atualmente, né, nós fizemos uma grande obra lá em parceria com o DENIT, que foi a travessia, logo depois do viaduto onde alagava tudo, isso, né? Uma obra sonhada pela cidade e ninguém acreditava. Nós fomos a Brasília, a Defesa Civil Nacional conseguiu um recurso emergencial para nós, em parceria com o DENIT fez a obra e hoje nós não temos o alagamento lá na transposição do José Joaquim. É verdade. Então, e essa questão também dos prédios ali abandonados também, isso aí não tem mais. Não tem mais, hoje é tudo empresas ali e nós temos necessidade, se algum empreendedor quiser ir a Sapucaia e fizerem lá prédios comerciais, podem ter certeza que vão alagar ligeirinho. Olha aí, o prefeito está de braços abertos. Com certeza. Para receber. Que maravilha. Falando também sobre a questão, voltando a falar sobre a questão, prefeito, dos problemas relacionados às ligações irregulares de energia elétrica, né? Isso é um problema aqui em Porto Alegre também, a gente tem isso, né? Lá também não é diferente, prefeito? Não é diferente. Sapucaia do Sul, a nossa cidade, desde que nós assumimos, nós não tivemos mais ocupação. Mas então, antes disso, era normal as ocupações. Como nós temos área pública estadual, lá na década de 50, ou 60, foi as primeiras ocupações do Carioca. Como assim, prefeito? É que era do Parque Zoológico, os funcionários não tinham onde morar, os diretores, vai lá e faz a tua casa lá. Então, nós temos ali na estrada do Horto, que vai para o nosso presídio, alguns funcionários do zoológico ganharam a 100 metros de frente, vai até o rio. Era uma chácara. Uma chácara, né? Só que daí os filhos casaram, fizeram uma casinha e foram fazendo, e ao longo dos anos se ocupou. Nós temos na frente do zoológico o Horto, que também foi ocupado. Ali nós temos muitas famílias. Daí, na área do zoológico da Fundação Zoobotânica também, ocupação do José Joaquim hoje com mais de 600 famílias. Isso foi se agregando. Como era uma área do Estado, a Corsã não tinha como fazer, porque era proibido, e a RGE também não podia entrar. As pessoas foram fazendo o tradicional gato, fazendo rede de luz, a Marielle foi feito rede de luz, e foram fazendo os gatos, e foram se ampliando. Puxando. Então, hoje, qual é a preocupação? Nós já recebemos, numa parceria com o Ministério Público Estadual, com o Mediar, com o Governo do Estado, a autorização, e a Corsã colocou água para 500 famílias lá na José Joaquim, que era um gato. Hoje elas pagam uma tarifa social, têm uma água com dignidade. Hoje a RGE está fazendo uma rede na Marielle, que é uma área do Estado, que era a área que os moradores da RS 118 iam ocupar. Antes deles ocupar, foi ocupada. E eles ficaram sem ocupar aquele local.
foram para o aluguel social. Essas famílias hoje lá estão recebendo luz, um projeto de luz, que elas vão ter a luz social também, mas além de elas serem beneficiadas, os moradores do entorno também vão. Por quê? Porque vão ter uma luz de qualidade. Com tudo aquele gato tirando deles, Sim. eles tinham queda de energia, Sim, falta de energia. claro. Então, prejudicava a volta, estourava transformador no verão. Imagina. E porque a rede deles não suportava aquilo. Claro. Então, hoje, nós vamos ter essa melhoria constante, né? Um trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a RGE, com o Ministério Público, para a gente dar condições dignas de moradia para essas famílias e, ao mesmo tempo, né, essas famílias começarem a contribuir com o pagamento que elas querem. Porque o que acontece hoje? Da mesma maneira que elas estão lá, eu fui numa casa onde o senhor me mostrou na área, 2 geladeiras queimadas. Dava uma queda, queimava a geladeira dele. Imagina, prejuízo. Então, eles também têm prejuízo, né? E são pessoas mais humildes, Claro. pessoas trabalhadoras, né? Que têm dignidade e merecem dignidade. Que maravilha, prefeito. Vamos fazer mais um intervalo, chegamos no final desse bloco também, mas não sai daí porque tem mais um bloquinho para a gente continuar conversando com o prefeito de Sapucaia do Sul, Valmir Rodrigues. A gente já volta no instante só. Com o prefeito e a gente estava se perguntando como o tempo passa, né, e passa rápido mesmo, mas que coisa bacana, essa parceria já é de tempos. E a gente teve também, nesse ano aqui, o Sapucaia, né, o prefeito Valmir Rodrigues de Sapucaia do Sul, ganhou, está aqui, ó, né, o troféu Revista em Evidência, que eu tive a honra de participar também lá na sede da FAMURS, está aqui os registros do prefeito na revista Em Evidência, Excelência em Gestão Pública, Saúde e Educação Integradas, Segurança Colaborativa e Fomento à Industrialização. Também está aí, merecido prêmio, né? Vencedor do troféu Méritos Prefeitos em Evidência. Prefeito, nesse último bloco, vou perguntar para o prefeito, seguir perguntando para o prefeito agora, como é que está a questão, a gente estava falando ali sobre a questão do acesso do viaduto, o prefeito pegou toda a construção, eu também, como é que está a questão do transporte público em Sapucaia do Sul, prefeito? Bom, o transporte público, não só em Sapucaia do Sul, principalmente nas grandes cidades, ele está em decadência. Os municípios hoje, para manter o transporte público, têm que subsidiar. Sapucaia do Sul não é diferente. E nós somos um dos municípios que menos paga. Nós, num acordo com o Ministério do Trabalho, com o sindicato, com empresa, com Câmara de Vereadores, o município disponibilizou até 400 mil reais mês de subsídio. E é o que nós pagamos hoje. Nós estamos, desde que assumimos, com uma empresa precária, ou seja, que é um processo de licitação provisório. Nossa licitação é dia 8 de agosto agora, uma licitação está saindo. Levamos todo esse tempo para ajuste, Tribunal de Contas, tudo. Então, hoje nós estamos já com ela marcada para o próximo dia 8 de agosto, para ver uma empresa onde os ônibus serão novos, ônibus de qualidade. Então, nós já estamos aguardando para ver como será esse pleito e haver a mudança para ônibus novos. Hoje nós temos ônibus que não são frota nova, porque a empresa não investe, porque ela está precária, provisória. O nosso processo de licitação é por ano, né? A cada ano ela pode perder a licitação para outra empresa, porque é aberto. É aberto. Todo ano uma licitação anual. Agora estamos fazendo uma licitação para 10 anos, renováveis por mais 10, para 20 anos. Sim. Então, hoje, dia 8 de agosto, quando teremos essa grande licitação que já passou por Tribunal de Contas, aprovado por todas as instâncias, né? Vamos licitar para ver quem será a empresa ganhadora. E daí eu tenho certeza que teremos uma empresa com ônibus novos, com ônibus com qualidade para atender melhor a população. E a gente está falando de transporte público dentro de Sapucaia? Dentro de Sapucaia. Hoje nós temos lá as nossas linhas de ônibus em todos os bairros, que elas começam de manhã e vão à noite, né? Todas elas se direcionam ao centro de Sapucaia. Nós temos um valor diferenciado das 9 às 11 e da 1 às 4, que é R$ 3,50 a passagem no dinheiro, em vez dos R$ 4,70. Desde que nós assumimos, nós nunca aumentamos o valor da passagem.
A gente banca essa diferença justamente o quê? Para os ônibus ter transporte. Um dia eu peguei um ônibus às 3 horas da tarde para ir até o bairro Colina. Eu gosto de ver que o prefeito, ele vive em Sapucaia, ele vive a cidade. Foi eu, o motorista e 2 passageiros com gratuidade. Olha aí como é que vai bancar E isso o prefeito, como entrou pela porta da frente, que ele foi para fazer uma fiscalização, não pagou. Então o ônibus subiu no bairro. Imagina. Sem ganhar R$1. Sem ganhar um pila. Entendeu? E daí quando volta, então, hoje o ônibus ele é lotado na hora do pico, na hora que o trabalhador vai para o trabalho e na hora que ele volta. O restante do dia ele bate caixa. Ah, prefeito, se fosse uma van. Não, tem que ser ônibus, não pode ser van. Tem gente que hoje fala isso. por que não bota uma vanzinha pequena, não sei o quê? Não, tem que ser o ônibus. Sim. Então, porque daí ele vai ter que ter a van e o ônibus, ele vai ter que ter o ônibus para os horários de pico e outro. Então, tem um custo maior. Maior ainda. Daí, isso quem paga é o município, daí Claro. com esse investimento aí. Então, nós acreditamos que a partir do dia 8, com essa nova licitação, teremos ônibus de qualidade, uma empresa nova, ou pode ser até a mesma que está lá, mas ela vai ter que comprar ônibus novos, vai ter que investir, né? Porque é um processo licitatório com que a gente está pedindo muito para melhorar muito para a nossa comunidade. Se fala muito em ar-condicionado também aqui em Porto Alegre. Todos os ônibus terão ar-condicionado. É uma exigência da licitação. Hoje nós temos ônibus com ar-condicionado e ônibus sem em Sapucaia do Sul. Sim. E tem essa questão, Sapucaia do Sul tem essa questão da área urbana e da área rural também. Isso. Né? Hoje nós temos, assim, Sapucaia do Sul, hoje nós temos a área urbana, que é a maior parte de concentração da cidade, mas nós temos uma área rural muito bonita, né? Nós temos uma área, até essa semana que tivemos no nosso museu, semana passada, né? Uma exposição do Constellation, aquele avião que caiu. Isso. Que foi o maior acidente aéreo do estado do Rio Grande do Sul, né? É verdade, o Isso, foi ali, foi no Morro das Cabras lá, né? Então nós tínhamos uma exposição lá. Olha que só. Contando essa história, que onde faleceu pessoas ilustres do estado do Rio Grande do Sul, né? Sim. E que foi o maior acidente aéreo até pouco tempo. Foi ali, né? Olha aí, Sapucaia é história aí, prefeito. Não, nós temos uma história muito bonita, Sapucaia, de acidentes, de coisas boas, né? Mas uma história que conta a história do Estado. É que Sapucaia, quando foi para ser emancipado, não queriam emancipar ela, porque nós tínhamos o grande centro industrial de São Leopoldo era em Sapucaia. Nós tínhamos a Pirelli lá, que hoje não tem mais, a Pirelli Fios, né? Tinha a siderúrgica. Nós tínhamos o VAC, que era a maior indústria de couro de Sapucaia, era um curtume, né? Chegou a ter 7.000 funcionários. Olha só. Era a maior indústria. E Curachique e tantas outras empresas na época, né? Que era o setor industrial de São Leopoldo. Que era o setor industrial de São Leopoldo. Daí depois que nós nos lembramos que ele criou a São Borges, criou um distrito industrial lá que ele não tinha, né? Aí nasceu o Sapucaia do Sul. 64 anos, dia 20 agora de agosto. Dia 20 de agosto. Jovem menina ainda. Uma jovem menina, uma jovem senhora. Né? E tem as comemorações também, né, prefeito? Com certeza. Nós teremos lá 64 metros de bolo para servir para a comunidade toda. Todo ano. É tradição isso, né? Às 15 horas. Temos o concurso de bolos também, que as confeiteiras fazem com a história de Sapucaia, né? Olha só, então, é muito legal. Que bacana. Muito diferente. Nossa querida Sapucaia. Prefeito, temos que falar também novamente o partido, né, que mais elegeu prefeitos do estado, permanece aí titubeante em consolidar uma capa majoritária. Na sua opinião, prefeito, o senhor considera que isso vai ser diferente em 2026? O nome de Kovács Filho, por exemplo, vai conseguir unir os progressistas a ponto de uma mobilização que leve para o segundo turno, prefeito? Assim, eu sou vice-presidente estadual do partido também, faço membro da executiva, e progressistas hoje, antigamente, é só o de pequenas cidades. Não. Quando nós começamos um trabalho na região metropolitana, hoje nós temos vereadores em Porto Alegre, Canoas, vice-prefeito em Esteio, prefeito e vice em Sapucaia do Sul, vice-prefeito em Cachoeirinha, vereadores em Gravataí, vice-prefeito em São Leopoldo, prefeito em Novo Hamburgo, vice-prefeito em Estância Velha, prefeito e vice em Ivoti, prefeito em Dois Irmãos, prefeito em Picada Café, prefeito em Morreuter, prefeito em Sapiranga, prefeito e vice em Nova Hartz, vice-prefeito em Taquara, prefeito e vice em Gramado. Então, tu começa a ver, assim, esse leque. Coisas importantes. O partido hoje, prefeito de Santo Antônio da Patrulha, prefeita e vice em Três Cachoeiras, prefeita em
A Lola já lembra a cidade dela, vice-prefeito de Tramandaí, vice-prefeito de Imbé. Então, as cidades importantes, Opa. o partido está lá, prefeito de Tavares, prefeito de Santa Vitória do Palmar, e assim tu vai indo, vice-prefeito de Jaguarão, Olha aí, prefeito. prefeito. Então, tu começa a ver assim, a gente está pegando cidades de grande porte. E esses prefeitos querem ter o direito de ter um candidato a governador do estado. Justo. É justo, porque assim, nós ser coadjuvante de um partido que tem 7 deputados estaduais, 3 federais, e tem 300 prefeitos e vice no estado do Rio Grande do Sul, Olha só. que está em mais de 200 municípios. Então, pela primeira vez a gente vê que o prefeito quer isso. E hoje nós temos o Kovács que se lançou, temos o Hernani Polo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que também é um grande candidato. Então, essa construção, ela já começou, ela saiu do nosso quadrado. E nós temos hoje o PP, o União Brasil, juntos, já são 10 deputados estaduais e 4 federal. Temos um tempo de TV, temos recursos do fundo partidário. Então, hoje nós somos um caminho diferente do que era no passado. Nós não tínhamos de fundo, não tinha tempo de TV, não tinha isso. Hoje nós temos isso. E temos o gosto dos prefeitos e vices que querem uma candidatura própria. Fiquei que impressionado de primeiro com a quantidade. não queriam. Sim. Não queriam. Hoje querem. E nós temos 1.243 vereadores. Então, é um número muito grande, é um exército para ir para a rua. Então, nós estamos trabalhando nisso. Nós temos o programa Pé na Estrada, que estamos indo para o interior, estamos conversando com as pessoas. Porque a sociedade vai dizer, as pesquisas não dizem. As pesquisas, elas lembram o quê? Quem foi candidato a prefeito de Porto Alegre, quem está mais em evidência no momento. Sim. Agora, uma construção política com uma base forte, vai acontecer o que aconteceu no passado. Nós tivemos Rigotos que com 2% se transformou em governador. Eu me lembro disso. Nós tínhamos Correu o por governador Brito em 98, que era o franco favorito. O Olívio entrou lá e ganhou a eleição. Da mesma maneira que a Ieda Cruzes, nem verdade. aparecia nas pesquisas, correu por fora, virou governador. Então, nós temos essa estrutura partidária, que é um capital político muito grande, né? E que a gente usando bem, eu não tenho dúvida que o PP, depois de Jair Soares, lá em 82, em 2027, né? Vai com certeza, em janeiro, assumir o Palácio Piratini, eu não tenho dúvida disso. Que maravilha. Prefeito, temos um minutinho só para encerrar, por favor, considerações finais. Cláudio, primeiro, muito obrigado por estar aqui no programa Em Evidência, né? Trazer um pouco da minha cidade, Sapucaí do Sul, a terra que eu amo, a terra que eu cresci, né? A terra que nasceram meus filhos e a terra que acolhe. Aquele que quiser visitar Sapucaí do Sul, temos o nosso zoológico. Eu sempre digo, quem não foi no zoológico ainda? Quem não foi no zoológico? Visite a nossa cidade, temos restaurantes muito bons, temos pizzarias, temos um comércio pujante. Então, vão lá, visitem Sapucaia. Aqueles que quiserem empreender, o telefone do prefeito de Sapucaia está lá na rede social, é ele que atende, ele que responde. Me chamem, vão visitar, vamos conversar conosco, vamos apresentar o nosso programa de incentivos àqueles que vão para lá, que com certeza vão ganhar dinheiro e a cidade vai ganhar com mais infraestrutura, mais saúde e, acima de tudo, né, mais educação. Porque um povo só cresce com educação. Eu sou um exemplo. Eu cresci na primeira invasão de Sapucaia, na Botafogo. Tenho orgulho de dizer isso. Minha mãe é analfabeta e meu pai com 3ª série. E a minha professora da 1ª série, Basílio dos Santos, disse, só assim vocês vão crescer. Estudem e serão gente na vida. E eu segui isso e hoje tenho muito mais do que eu sonhei na vida. Então, eu sou um cidadão sapucaense que realmente venci com educação. Por isso, o nosso investimento em educação na nossa cidade. Que dica, prefeito. Prefeito Valmir Rodrigues, muito obrigado pela participação. Olha, dica importantíssima esse final aqui da entrevista com o prefeito, tá? A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha tem mais revista Em Evidência, programa Em Evidência na TV. A gente já volta nessa edição. O que aconteceu esta semana marca um capítulo inédito em relação entre Brasil e Estados Unidos.
O presidente norte-americano Donald Trump sancionou por meio da chamada Lei Magnitsky o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa lei é criada originalmente para punir violações de direitos humanos e atos de corrupção em outro país. Foi usada agora para atingir uma das figuras centrais do judiciário brasileiro. Essa medida levanta debates importantes. Até que ponto é aceitável que um país estrangeiro imponha sanções a uma autoridade de outro país? A justificativa apresentada pelos Estados Unidos aponta para as críticas às decisões de Moraes no combate à desinformação e na condução dos inquéritos internos aqui do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, abre um precedente delicado. Um chefe de Estado interferindo diretamente nas questões internas do judiciário de outro país. É importante entender que essa sanção não surge do nada. A lei ela é usada nos Estados Unidos para punir autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos e corrupção. Mas por que eu estou trazendo este tema para o meu comentário político? Porque a forma que o governo federal irá reagir a tudo isso irá certamente refletir nas eleições de 2026. Já tivemos uma amostra disso há poucas semanas atrás, quando o presidente Lula reagiu de forma forte contra o anúncio das taxações por parte do governo americano aos produtos brasileiros. Pois na sequência disto saiu uma pesquisa da Quest, mostrando que o presidente havia retomado a ponta nas pesquisas para a eleição de 2026, sem adversário que o tirasse do quarto mandato praticamente. E também a avaliação do governo melhorou, apenas com esse movimento do Lula mostrando a indignação perante as decisões dos Estados Unidos. Agora que o governo tem essa pesquisa, sabe como tem que reagir para melhorar, tanto na avaliação do governo, como nas pesquisas eleitorais. Já se imagina de que forma ele deverá se portar frente à sanção sofrida por um ministro do STF. Se refletir da mesma forma que refletiu a última pesquisa, favorável ao governo e desfavorável à oposição, nós vamos poder ver um crescimento maior do governo e um desgaste por conta do grupo da direita. Já estamos vendo alguns movimentos políticos alinhados à direita, afastando-se um pouco deste posicionamento de apoio a todas as medidas feitas pelo governo Trump e pelo filho 03 do presidente Eduardo Bolsonaro, que cada vez se isola mais com seus movimentos políticos. Agora, somente após os próximos movimentos do tabuleiro, saberemos para onde este barco, que parece um pouco desgovernado, irá parar. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e a sua audiência aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS é no município que tudo acontece. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E eu convido você a nos acompanhar também no nosso canal lá no YouTube, Revista em Evidência, e também lá no nosso perfil no Instagram, principalmente lá para conferir os bastidores aqui das gravações do programa Em Evidência na TV. Você sabia que a engenharia pode salvar vidas? É verdade, no tráfego urbano e no rodoviário também. Nosso convidado de hoje, desse bloco agora, é o engenheiro Rui Voldinei Pires, especialista em engenharia de trânsito e segurança viária também, e autor do livro Engenharia de Tráfego e Redução da Sinistralidade. Seja muito bem-vindo, engenheiro Rui, prazer em entrevistá-lo, seja muito bem-vindo. Cláudio, satisfação estar no teu programa aí, programa Em Evidência, Master TV, dizer que muito nos orgulha estar aqui hoje, falar um pouquinho desse tema tão polêmico, né? Trânsito, engenharia de tráfego, né? Na realidade, o trânsito hoje é o maior palco social que existe e nos interessa a todos, né? No momento que a gente acorda, a gente já está transitando, vem do verbo transitar. E, claro, depois, obviamente, nós temos os nossos deslocamentos diários, em virtude também de todos esses conflitos que nós encontramos hoje e temos hoje no dia a dia que nós enfrentamos, né? Ninguém tem tempo hoje para se esperar no trânsito, congestionamentos, né? Pior de todos, a questão do sinistro de trânsito, enfim. Esse tema é um tema bastante interessante que hoje alguns municípios vêm, então,
no encontro de melhorar a qualidade de vida, de buscar um especialista para fazer o melhor diagnóstico dentro do seu contexto ali da realidade do município. É verdade, Rui. Eu vou já mostrar aqui para o pessoal aqui de casa, ó, um livro, gostei do livro, da capa, um livro, uma capa futurista, né, Rui, como a gente estava falando antes ali, gostei muito. E o trânsito, realmente, você tem toda a razão, sabe? Quem não fica brabo quando o trânsito fica ali engarrafado, quando tem congestionamento, sem falar, né, na questão dos sinistros, né, que infelizmente o trânsito no Brasil ainda mata e mata muito, né, infelizmente, tanto nas cidades quanto nas estradas, mas a perda de tempo nas cidades em função também do dia a dia, do trânsito mal planejado é um problema seríssimo e cada vez aumenta, né, sem o planejamento. Então eu pergunto, Rui, como é que a consultoria técnica e engenharia de tráfego pode transformar principalmente os pontos críticos de conflito em áreas seguras, funcionais, tanto para os motoristas como também para o pedestre? Tem uma campanha que diz que todo mundo no trânsito, todo mundo é pedestre. Eu acho interessante essa campanha, né? É verdade, Cláudio. A nossa consultoria, então, é uma consultoria extremamente técnica, né? Então a gente busca estudos dentro da engenharia de tráfego no sentido de, principalmente, reduzir a questão da velocidade, que hoje o que mais mata no trânsito é o excesso de velocidade. Então nós buscamos aí de algumas formas, através de tráfego moderado, medidas, né, de tráfego moderado, reduzir velocidades. Então, a gente utiliza muito o traffic calming, que a gente chama que é velocidade baixa. Hoje nós temos mais de 150 países, Cláudio, utilizando a questão da redução da velocidade. Então, nós temos aqui Porto Alegre um exemplo disso, cidade baixa ali, onde você tem um grande número de pedestres e restaurantes e circulação, então ali com um tráfego moderado. Através de mini rotatórias, que a gente chama estreitamento de via. Então, são todos dispositivos que hoje a gente utiliza para melhorar o trânsito, né? Não só a questão da fluidez, mas a questão da segurança do pedestre. Hoje, vamos dizer assim, o mais vulnerável de todos os usuários é o pedestre. Então, nós temos que priorizar o quê? A nossa vida, né? Com certeza. Quais são os principais erros cometidos por gestores públicos a implantar aí, né, a mobilidade, medidas de mobilidade urbana sem um apoio técnico? O que acontece hoje? Hoje existe muito achômetro, né? Existe muitas pessoas que se dizem entendidas nessa questão de trânsito. E, enfim, então todo mundo acha que tem a solução, né? E o trânsito, ele não é uma receita de bolo. Nem sempre você consegue, num município, você consegue implantar uma medida no outro. A mesma coisa no outro. Porque são peculiaridades diferentes, são características diferentes. Então, tem que ser avaliado a questão da largura da via, os cruzamentos, o volume de tráfego é muito importante, ou seja, o volume de veículos que passam ali, as áreas de risco, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Nós temos também o pedestre suicida, aquele pedestre que usa o celular diariamente. Que não tinha antes e que agora tem, Exatamente. Né? Então, essa questão hoje está muito frequente, o sinistro em virtude do uso exacerbado do celular, né? Tanto quanto condutor. No carro, dirigindo. Exatamente, quanto o pedestre também. Então, muitas vezes, você acaba levando numa situação de risco sem se dar por conta. Para você ter uma ideia, no momento que toca o celular, se você está conduzindo o veículo, você já perdeu toda a atenção no trânsito. Está pensando, quem é que está me chamando? Exatamente. E então já distrai totalmente. Primeiro você começa a procurar onde é que está o celular. Onde é que está o celular? Já distrai mais ainda. E eu sempre digo assim que, às vezes, no caso das condutoras femininas, elas deixam o celular na bolsa. Sim. Às vezes a bolsa está no banco do caroneiro ou está atrás. E aí você se volta, né, para verificar aonde está o celular. Esquece. E aí perdeu toda a noção. Tudo. Dependendo da velocidade que você está se deslocando... São metros que você anda. São metros que você, como se estivesse vedado. Imagina. Então, isso é um risco muito grande. Aumenta em 200% o risco de você se envolver no sinistro de trânsito. E, pasme, WhatsApp, Facebook, mais da metade do sinistro de trânsito ocorre com lesões graves. Com lesões de fratura de face, com lesões... que levam a uma severidade maior, que a gente chama. Então,
daqui a pouco tempo será a primeira causa-morte no mundo o uso indiscriminado do celular junto com a direção. Olha que constatação importante aí, gente. Olha só, porque realmente Rui, eu tenho uma situação curiosa, porque eu tenho meu carro também, eu ando pelo trânsito aqui de Porto Alegre, falando da capital, mas também ando de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta faz 2 anos, uma bicicleta elétrica. E eu vejo que a gente vê a cidade de uma outra maneira, né? Um pouco mais leve, a bicicleta é um pouco mais devagar, você anda pela calçada e tal, mas aí você vê realmente coisas, desde o motorista que faz manobras ali imprudentes, até o pedestre, como você falou, que realmente atravessa numa pista ali, olhando para o celular, completamente distraído, e aí depende do motorista prever, já que aquele sujeito vai entrar naquela via ali de cabeça baixa sem olhar para nada. Exatamente. Então a gente tem que ter uma direção preventiva também. Isso é muito importante. Hoje, praticamente 90% dos sinistros de trânsito hoje é fator humano. Ou seja, alguém erra. Sim, alguém erra. Seja condutor, seja de qual modal que for. Então, a gente tem que, primeiramente, a gente tem que se desarmar no trânsito. Sim. Né? Se desarmar. Sim. Primeiro, eu digo assim, Cláudio, que a pressa é a inimiga número 1 da segurança. Quando você está com pressa, você esquece da segurança. É verdade. E aí, Fique obviamente, imprudente. você está sujeito a riscos. E nós temos uma baixa percepção do risco. Quer queira como pedestre, como ciclista, como motociclista. Ou seja, é um leão e eu enxergo que é um gatinho. Boa. Essa baixa percepção do risco. Então, e nós precisamos estar atentos, né, a todas essas mudanças, essas transformações aí. E um assunto interessante que eu gostaria de relatar é a questão das estratégias inovadoras para a redução do tempo que você perde hoje no trânsito. Como assim? Então, por exemplo, semáforos inteligentes. Hoje nós temos a nosso benefício também muito uso da inteligência artificial. Big Data e outros que podem melhorar o quê? Os nossos deslocamentos, melhorar o nosso tempo de viagem. Por exemplo, num semáforo inteligente, ele consegue readaptar os fluxos em função da demanda. Sozinho, automático. Então, existem maneiras, você pode ter uma central semafórica controlando tudo e também... manualmente arrumar. Exatamente, ou você pode botar laços indutivos no próprio pavimento, que com o fluxo, o número de veículos que passam ali, ele consegue se autoprogramar. A gente já está fazendo em alguns municípios que a gente atende, já projetos voltados para essa questão dos semáforos inteligentes. Temos também a questão do estacionamento rotativo, com parquímetros inteligentes. Hoje, o parquímetro, para você ter uma ideia, você consegue fazer tag, cartão, QR Code. Sim. Então, facilita muito o usuário. Nós temos algumas cidades do interior que é difícil você implantar a questão do estacionamento rotativo por causa de tecnologia. Muitas pessoas são idosas, são pessoas que têm essa limitação quanto à tecnologia. Sim. Mas a tecnologia ela tem que vir em nosso benefício, nesse sentido aí. Então, a gente busca trazer essas alternativas para o município, para modernizar o município. Para você ter uma ideia, esse nosso livro, a gente buscou alguns estudos de casos no Brasil, casos positivos, dentro da engenharia de tráfego, do esforço legal e da educação para o trânsito, que são o tripé, os 3S, trazendo essas tecnologias para o município e também buscamos no exterior algumas tecnologias que hoje está sendo desenvolvida no México, em Amsterdã. Você que é um ciclista que gosta disso, por exemplo, Amsterdã, as pessoas andam de bicicleta, elas vão para a festa de terno e gravata. E de bicicleta. Então, assim, não existe outro modal lá. É verdade. Interessante isso, né? Que é eu fiquei abismado, assim, o número de
de usuários, de ciclistas lá. E olha só, e cada um respeita o seu espaço. A gente chama de espaço compartilhado isso, Cláudio. Então, lá funciona tudo direitinho. Cada um ocupa o seu espaço e cada um respeita o seu espaço, sem invadir o espaço. Sim. Já que eu digo, no Brasil, isso aí, meu Deus, trilhos, trem sobre trilhos, veículos leves, Não, ciclofaixa. É impressionante. É cultura, é cultural. Hoje, por exemplo, quando eu venho para cá, eu subo pela Avenida Nilo Peçanha, e quando eu vou entrar para vir aqui para a Masper TV, eu atravesso a rua, eu estou indo num fluxo que sobe no lado direito da subida. Quando eu venho para entrar, para vir para a Masper, eu vou para o lado esquerdo e subo na contramão da ciclovia. Mas é uma parte ali da quadra que eu subo. Se vem um ciclista descendo, eu vou para a calçada, não vou para a rua, né? Mesmo porque tem ali os cucurutos ali. Os tachões. Os tachões, vou para a calçada e volto se vem um ciclista, porque eu estou errado. Mas hoje eu vinha subindo ali na contramão para entrar e via um sujeito descendo, correndo na ciclovia. E ainda passou por mim e fez assim com a mão, como se fosse me dar um tapa, assim, porque eu estava subindo na contramão. Quer dizer, se eu estava subindo na contramão, ele estava correndo na ciclovia. Não pode. Aí não pode. E a gente vê gente correndo na ciclovia de costas, inclusive. A gente tem que parar e esperar. Quer dizer, aí é exatamente isso. Aí vira... Se não respeita, aí não é nem automóvel, gente. Aí são os pedestres, ciclistas e tal. Sem falar nas motos ainda, né? É cultural. É cultural. O nosso comportamento, eu digo, nós somos muito mal educados no trânsito. É verdade. Não, os números mostram isso. Você imagina, são praticamente 37 mil mortos ano. Aquelas pessoas que é considerado... Morreu no local. No local. Fora quem ficou sequelado. Imagina, e quem morreu mais depois. uns 35% a mais. 11 mil atropelamentos. Meu Deus do céu. Então, assim, isso é preocupante. E imagina agora o governo querendo... Tirar a autoescola. Tirar o centro de formação de condutores. Eu fiquei preocupado, hein? Eu acho que aqui no Brasil, a dor de dente, o sujeito vai lá e corta a cabeça para curar a dor de dente. Né? Não é, gente? Porque tem as máfias e tal. Beleza, mas vamos regularizar, vamos fiscalizar. Agora, tirar o treinamento da pessoa, que já é ruim... Imagina só, concordo também. Exatamente. A gente terminou já com esse papo, é sensacional, né? Trânsito é tudo, não tem quem não use, né? Não utilize o trânsito, mesmo pedestre, mesmo transporte coletivo, a gente vai falar sobre transporte coletivo também, mas vamos fazer um intervalo. Seguidinho a gente está de volta com o engenheiro Rui conversando mais sobre o assunto. Comentário do doutor Matheus Marques. Olá, eu sou Matheus Marques, advogado criminalista, e hoje venho conversar com vocês sobre um tema que tem sido de repercussão geral em todo o Brasil nos últimos dias, as tão chamadas medidas cautelares. Temos visto que o STF tem decidido determinadas situações com a imputação de medidas cautelares alternativas à prisão, principalmente em casos de grande repercussão. Não é de hoje que as medidas cautelares fazem parte do processo penal, né? Elas estão incorporadas nesse sistema desde 2011. E dentro deste rol taxativo de medidas estão vinculadas desde a entrega de passaporte, monitoramento eletrônico, necessidade de prisão domiciliar dentro do período noturno, a proibição, muitas vezes, de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e também a proibição de conversar, de fazer qualquer tipo de encontro ou, inclusive, de dar declarações que são impertinentes ao processo. Então, nesse sentido, o que o Supremo Tribunal Federal tem adotado nos últimos dias se entende como uma medida que tem uma validade jurídica, muito embora é contestável diante de um determinado acúmulo de medidas cautelares. Sempre que o magistrado decide com o acúmulo de determinadas medidas, como monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar da comarca, proibição de frequentar determinados lugares e ainda a necessidade, né, de ficar dentro da sua residência durante o período noturno, se vê uma certa mácula processual nesse sentido. E a medida cautelar ela tem um objetivo único e exclusivo, que é substituir a prisão.
Então, antes do magistrado decretar uma determinada prisão, ele decreta medidas cautelares. No caso de descumprimento dessas medidas cautelares, aí sim a necessidade da prisão fala por si, e aí a autorização para que aquele sujeito que descumpriu as medidas cautelares seja preso está devidamente efetivada. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua companhia, o seu carinho sempre aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E convido você também a assistir o nosso programa lá no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e aproveite também para se inscrever, acompanhar o nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui dos programas, @Revista em Evidência. Eu estou conversando nessa segunda parte do programa com o engenheiro de trânsito, Rui Voldinei Pires, falando aí sobre o trânsito, né? O que a gente passa todos os dias, independente se é pedestre, se é ciclista, se é motorista, se é piloto de moto. Rui, no livro, falando especificamente sobre o livro, você fala ali também que 90% dos acidentes, por exemplo, poderiam ser evitados, né? Isso é um dado preocupante, muito preocupante. Com certeza, o fator humano está presente praticamente quase que 100%. Se a gente for deixar 6% para vias e 4% do defeito do veículo, quem é que projeta as vias? O ser humano. É verdade. Quem é que projeta os veículos? Engenheiros mecânicos. Então, praticamente 100% é fator humano. O que nós precisamos mudar é o nosso comportamento no trânsito. E a engenharia de tráfego, ela até então, ela não era muito reconhecida hoje nos municípios, porque no momento que houve esse crescimento desordenado da frota, aumentou muito poluição e, consequentemente, o número de sinistros de trânsito. Então, esse sinistro de trânsito é preocupante, né? Principalmente quando envolve pessoas. E esse ano, Cláudio, o tema do Maio Amarelo, a gente é observador certificados, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, e a gente fez todo um trabalho junto aos municípios aí também com palestras e empresas que a gente fez, treinamentos nessa área voltada à questão da segurança, da valorização da vida. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esse foi o tema desse ano, um tema muito interessante que já há praticamente 10 anos, a década de redução de sinistro de trânsito, já é a década mundial, então nós temos até 2030, o nosso desafio, que eu digo para os municípios, é reduzir em 50% o número de óbitos e atropelamentos no trânsito. Precisamos fazer o quê? Precisamos fazer muito, investir muito. Eu sempre digo para os prefeitos, onde a gente atende aqui no Rio Grande do Sul e também fora, Mato Grosso e outros municípios, outros estados também, que de cada R$1 investido na segurança, na prevenção, na melhoria da sinalização, por exemplo, você economiza 5 lá na saúde. Ah, pois é verdade. Economiza 5 na saúde. Então, é importante o quê? Investimento. O trânsito, hoje, sem investimento, você não consegue fazer nada. Por exemplo, para você colocar uma placa, você gasta R$500. Colocar uma placa de trânsito. Para você colocar um taxão, que você falou, no caso de uma ciclofaixa, você gasta R$50, R$60. O que você faz com um taxão e uma placa? Numa cidade, por exemplo, de Juí, 90 mil habitantes, 70 mil veículos circulando. Olha só. Então, quer dizer,
há necessidade, tem que ter investimento. Sem investimento, você não consegue fazer nada de melhorias no trânsito. Sim. E a engenharia de tráfego, ela ajuda o prefeito a tomar uma decisão correta, assertiva, a não dar o desgaste para ele no que se refere a algum erro, a alguma troca de sentido de via, por exemplo, é verdade. ou algum projeto. E a gente tem a questão da responsabilidade técnica em todos os projetos que a gente faz. Sim. Então, isso é importante que essa consultoria, ela, além de técnica, ela dá depois ao poder para o prefeito, para o executivo, tomar uma decisão assertiva. Sim, para não botar dinheiro fora também, Exatamente. né? E continuar deixando a população em risco. Eu acho um desafio interessante, Rui, porque, por exemplo, Porto Alegre são cidades que crescem e que não foram planejadas. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma característica muito importante, né, que são aí as perimetrais, que foram lá pelo engenheiro Loureiro da Silva, planejadas lá atrás, mas que ficaram paradas, só foram ser feitas ali há 10 anos, né, há 10, 15 anos foram inauguradas, que já previam ali uma mobilidade na cidade. Então, nós temos o centro, falando de Porto Alegre, por exemplo, que ficou afunilado ali o centro. Então, as cidades vão crescendo. Eu acredito que a partir de agora, e a importância do Rui, do trabalho do Rui, do engenheiro de trânsito, é você, quando a cidade ainda é pequena, já ir desenvolvendo ela, já pensando no futuro, né? Não ao contrário, a cidade vai se desenvolvendo e aí você vê o que faz daí depois que ela vai crescendo. É muito, muito importante essa tua colocação, Cláudio. Hoje, a gente começa a discutir os planos de mobilidade, que é o pensar das cidades para daqui a 15, 20 anos. O que eu quero? Eu quero uma cidade para os carros ou eu quero uma cidade para as pessoas? Então, começa esse questionamento aí. E, por exemplo, Bogotá, Medellín, houve uma mudança radical muito grande no que se refere à questão da troca, substituição do veículo pelas pessoas. Sim. E hoje, a nível mundial, existe um pensamento de mudança de cultura. Ou se faz espaço compartilhado, cada um respeitando o seu espaço, mas sempre voltado para quem? Para as pessoas. Sim. Então, eu digo, isso é um novo viés, uma nova discussão que se está tendo, e agora, com os municípios implantando o plano de mobilidade, isso vai ajudar muito. Claro que o plano de mobilidade a gente entende, tem algumas medidas, projetos de implantação a curto prazo, médio e também longo prazo. E, obviamente, precisa de recursos para isso. Pois é. Mas a única saída que eu vejo era que os municípios agora comecem, então, a implantar aqueles municípios que não implantaram ainda o plano de mobilidade. Pois é necessário. Para justamente já planejando quando a cidade vai crescendo. Exatamente. Ontem a gente esteve na FAMURS, lá com a presidente da FAMURS, e a gente conversava, e a preocupação dela é justamente essa, é que os municípios agora comecem, então, a discutir essas questões dos seus planos de mobilidade. E discutir a questão politicamente. Passa pela Câmara de Vereadores, Legislativo, e também passa também por toda a comunidade, né? Tem que fazer audiências públicas, enfim. Para você ter uma ideia, Cláudio, todos os projetos que a gente desenvolve em alguns municípios aí, Tapejara, Canela, Venâncio Aires, Encantado, Carlos Barbosa, Nova Prata. Então, esses projetos que a gente desenvolve, geralmente a gente coloca sempre em audiência pública, para que a comunidade participe e dê a sua opinião. Agora estamos elaborando alguns projetos em Sananduva, implantação de estudo técnico lá em Vacaria, para redução de velocidade, enfim. Então, é um trabalho extremamente técnico aí que a gente vem ajudando os municípios a desenvolver e melhorar a qualidade de vida dentro das cidades. E a gente tem também a questão, agora eu estava vendo o Rui falar, sobre a questão do transporte coletivo também, né? As pessoas confundem transporte público com transporte coletivo, são duas coisas diferentes, né? Para desafogar o trânsito, isso é uma questão, a gente tem agora os aplicativos,
A gente tem a questão, que já se falou, uma pessoa por carro também, fazendo aquela campanha das pessoas otimizarem melhor o uso do carro. A gente tem no futuro também, a gente pode falar sobre isso, a questão dos carros automatizados, daí os Teslas da vida. Ai, que medo, né? Então, mas o transporte coletivo, ele veio, a gente tem os corredores de ônibus aqui em Porto Alegre, que foram polêmicos quando foram criados, matadores de ônibus, o pessoal falava, matadores de pedestres, corredores lá, onde as pessoas às vezes atravessavam a via, não se davam conta que tinha um corredor no meio, acabavam passando, tem um semáforo para cada um ali, para o pedestre, para o ônibus, para os carros, para a faixa de segurança. Mas é uma tentativa também o transporte coletivo de desafogar, mas precisa ter mobilidade para o coletivo também. Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, o transporte coletivo, ele agrega muito mais pessoas, transporta muito mais pessoas, mas tudo isso tem que estar um sistema integrado. Ah, pois é. Com os paraciclos, estacionamento das bicicletas, onde você tem a segurança. E hoje em dia, o que acontece? A demanda do transporte público caiu muito. Pois é, caiu interessante muito. Isso, né? A gente tem um metrô aqui, aqui na região Exatamente. metropolitana. Então, o que acontece? Mas ainda é uma saída, só que tem que buscar o quê? Alternativas. Alguns municípios estão estudando melhor essa questão do transporte, licitando o transporte público. Que está num colapso, né? Exatamente. Tem municípios aí que têm 50 anos e nunca foi licitado o transporte público. Não sabia disso. Para você ter uma ideia. Olha só. Então, assim, precisa o quê? Uma transparência, uma licitação, precisa de estudos. Sim. Você tem que fazer pesquisa, origem e destino. Pois é. Você tem que verificar a demanda. Em função da demanda, você vai fazer todos os cálculos, levantamento para chegar no valor da passagem. Sim. Então, hoje, na faixa de 5,70 aí, a maioria dos municípios aqui no estado. Mas para você ter uma ideia, um dado que eu tenho lá de Juí, o município, ele perdeu praticamente a metade, em um ano ele perdeu a metade do número de passageiros. Que coisa, né? Que interessante isso, era para ser o contrário. A gente ouve falar, cidades como Nova York, por exemplo, onde o transporte público é bastante utilizado, e aqui no Brasil a gente vê que é o contrário. Inclusive, eu estava lembrando agora das lotações, famosas lotações. Cadê as lotações, Acabou. Né? Tinha Kombi-lotação, gente. Depois melhoraram as vanzinhas melhorzinhas. O que aconteceu com as lotações? Acabou, sumiu. Então, claro, tudo vai mudando em função dos próprios aplicativos, né? Que é uma outra alternativa. Sim, que só tínhamos o táxi, que o pessoal se queixava que a placa de um táxi era cara, não sei o que e tal. Mas, claro, a gente precisa ainda estudar muito essas questões desses modais. O custo hoje é elevado, o preço do diesel também está lá em bastante cima. alto. Precisa incentivo daqui a um pouco, algum tarifa zero, algum nesse sentido. Aí se bota cobrador, se não bota cobrador. A bilhetagem eletrônica. Então, são alternativas que tem que estudar conforme a demanda, né? Mas hoje é uma boa alternativa ainda. Porto Alegre ainda é bem servido. Eu lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação na PUC, eu não usava carro aqui. Nunca precisei os deslocamentos aqui. Sempre usava ônibus, o T7 e tal. Sim, T2, eu usei muito. Tinha esse deslocamento. E além das lotações, dentro você tinha essa opção. Tinha as lotações. Então, aqui você está bem servido. Mas no interior não acontece isso. Muitos municípios não têm transporte público. E nós temos quase 500 municípios no estado. Olha, está terminando. Infelizmente, a gente está chegando no final. Mas, assim, se pudesse dar um recado aí, a gente vai mostrar o livro aqui do Rui Pires, aqui, Engenharia de Tráfego e Redução da Sinistralidade, né? Que são os acidentes, os sinistros são os acidentes. Rui, para encerrar, qual é a dica aí para quem está no trânsito como pedestre, como motorista, como ciclista? Todo cuidado é pouco, né? No trânsito a gente está sob risco, né? A atenção sempre tem que estar a todo momento. E a gente vem colocar à disposição aí dos municípios aí, do Rio Grande do Sul aí, esse trabalho técnico aí que a gente vem fazendo a longa data, já são mais de 20 anos, Cláudio. Opa! E que a gente vem... E o trânsito não para de crescer? Não para de crescer, enfim, cada vez mais essas demandas aí, mas nós estamos bastante satisfeitos e também nesse trabalho que a gente faz, realmente muda o trânsito de uma cidade.
Claro. Eu vou ser sincero contigo que muitos municípios que a gente pregou, o índice de sinistralidade era lá em cima, alto, e a gente conseguiu reduzir com tráfego calmo, com medidas moderadas de tráfego, com educação no trânsito. Isso aí nunca para. Sempre tem que estar incentivando e trabalhando junto. Os 3 E's: engenharia, esforço legal e educação para o trânsito. Maravilha. Só para encerrar, o que é a fitinha aqui, Rui? Essa fita é o laço do Maio Amarelo. Maio Amarelo, né? Desacelere, seu bem maior é a vida. Para fechar o nosso programa, a Revista em Evidência na TV. Obrigado, Rui. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Sobre a aprovação da PEC 66, que estabeleceu ali a possibilidade de pagamento de precatórios de uma forma ampliada em relação à União, Estados e municípios, ampliando o prazo, inclusive estabelecendo limites de pagamento, né, até 5%, dependendo do estoque da dívida dos precatórios, mas em geral vai ficar em torno de 1% da receita corrente líquida de todos os municípios. Nós temos ainda aí uma situação que era muito aguardada nessa PEC e que acabou não se cumprindo, o que prejudica certamente todos os municípios do país, numa atitude inexplicável, numa atitude que não se consegue entender do Congresso Nacional, que envolve Câmara e deputados, e que inclusive estão lá dependendo basicamente dos prefeitos municipais, agora no ano que vem para suas campanhas, não aprovaram a inclusão dos municípios, a exemplo do que ocorreu em 2019, na emenda constitucional da Previdência, não incluir os municípios agora, que estava previsto no projeto, na PEC 66, para que os municípios adotassem obrigatoriamente os termos da reforma previdenciária de 2019. Com isso, os municípios, de 2019 até agora, não implementaram a reforma da Previdência, não tiveram possibilidade, inclusive de natureza local, política, para possibilitar essa alteração, essa necessária alteração, porque o sistema de previdência no país inteiro está completamente quebrado, está completamente falido. E a alternativa para isso era que os municípios pudessem, mediante essa proposição da PEC, que pudessem adotar a mesma reforma por imposição da Constituição daquela reforma que foi feita em 2019. Não aconteceu isso, e isso certamente vai causar um transtorno do ponto de vista orçamentário e financeiro, que poderá levar a um caos financeiro no âmbito municipal. Olá a todos. Eu sou Alexandre Dionello, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, essa entidade que o ano que vem está completando 40 anos e que trabalhamos ou atuamos junto à Procuradoria-Geral do município, visto que os nossos associados são os procuradores municipais, a Procuradoria do município que esse ano faz 100 anos, então é uma satisfação muito grande trazer um pouco ao cidadão de Porto Alegre, ao cidadão gaúcho, qual é o trabalho do procurador municipal. Que o procurador municipal, ele é o advogado da cidade, ele orienta o gestor público para a realização das políticas públicas, a realização dos projetos, para as entregas do cidadão, conforme os ditames legais, conforme que consta na Constituição, conforme a nossa legislação, conforme o bom direito, para que o bem comum seja entregue às pessoas da maneira jurídica perfeita, com a própria proteção do gestor público, para que não sofra apontamentos de órgãos de controle, como o próprio Ministério Público, tribunais de contas, enfim. E também, um outro viés da nossa atuação é a defesa do município em juízo. A defesa tanto nas ações em que o município é demandado, como naquelas que o município propõe, como cobrança de impostos, como a execução da dívida ativa, que é o que faz com que possa haver recursos que possam ser devolvidos através daquelas políticas ao cidadão. E é muito importante que os cofres públicos tenham essa condição, uma vez até que agora é bem pertinente lembrar que estamos próximos de uma reforma tributária
que muda toda a matriz tributária brasileira, e os municípios vão ser realmente atingidos e vão ter que se adaptar a uma nova matriz para a administração e gestão dos seus recursos, muitas vezes até dependendo mais da União do que atualmente. Além disso, a nossa Associação dos Procuradores atua na defesa dos interesses da categoria, dos procuradores municipais, promove ações sociais e, enfim, foi rapidamente aqui uma maneira de trazer para vocês. Em outra oportunidade, eu complemento com maiores informações e é um prazer muito grande poder dividir um pouco disso com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha, viu? Sempre pelo carinho, pela audiência, tá bom? A gente se encontra na próxima edição do programa Em Evidência na TV. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.